Vamos ao quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina, e nesse quarto tópico vamos considerar o seguinte tema: o batismo de que todos precisam. É o tema da lição. Que é o tema dessa... no tópico que vai falar sobre o tema da lição. Então, é um tópico central aqui para essa lição em que nós estamos estudando. Irmão André, primeira pergunta: explique o batismo completo necessário para a salvação. E aqui ficou interessante essa palavra batismo completo. Por que completo? Tem mais de um batismo? Então, o batismo, se você pensava que o batismo era só água, né, só passar pelas águas, então... Pensou pela metade. Pensou parcialmente, né? Então, vamos usar as palavras de Jesus. Ele disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, além do batismo pelas águas, que é uma demonstração pública, né? E uma representação, né? Tem todo um significado. Sim. Passar pelas águas, então também é necessário o batismo do Espírito Santo, que aí vai capacitar a pessoa a permanecer. Aí vem novamente a questão dos dons espirituais. O batismo do Espírito Santo vai capacitar a pessoa a exercer uma atividade útil para o bem comum da igreja e da humanidade. Então, é necessário ter esses dois aspectos do batismo na preparação para a salvação. Então, é necessário passar pelas águas como uma demonstração pública e, além disso, também é necessário que essa pessoa tenha, a vida tenha se preparado de uma forma a ser usado como instrumento a partir daquele momento, né? De uma forma mais poderosa, que até então ele usava os seus dons, os seus talentos para o seu dia a dia, para a sua vida comum. Mas a partir desse momento do batismo do Espírito Santo, então ele passa a atuar isso na igreja e para a salvação da humanidade. Então é acrescentado mais algo na vida da pessoa. Naquilo que ele tem, né? Ele recebe, fortalece e recebe mais algo. Exato. Nós temos naturalmente limitações, né? O irmão André mencionou alguma coisa já no tópico anterior, mas aqui nós temos algumas não, nós somos muito limitados. E mesmo quando aceitamos o Evangelho, nós somos convidados a sermos participantes de uma grande missão de pregação. E essa nossa limitação automaticamente nos faz incapazes de cumprir com essa missão. Mas aquele que nos dá a tarefa a fazer, nos capacita para executá-la. Então aí entra esse poder que o irmão André tem mencionado, de nos capacitar, de nos trazer habilidades novas, de nos trazer novas possibilidades de realização de trabalhos para Deus, para a causa de Deus, né? E aí entram os diversos dons espirituais, onde Deus tem capacitado pessoas desde o início da história aí da humanidade com esses dons, para que dessa forma a mensagem do Evangelho seja pregada, para que o ensinamento de Deus seja passado às pessoas através do ministério de ensino, onde os eventos que Deus vai realizar sejam apresentados aí por profetas, que não apenas fazem isso, mas também chamam o povo ao arrependimento, conforme fez o profeta João Batista. Enfim, pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo para a realização de obras especiais, no sentido de levar o conhecimento, de auxiliar outras pessoas a chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. Capacidades dadas pelo Espírito Santo àqueles que são batizados, então, pelo Espírito Santo de Deus. Pergunta B: por que muitos cristãos têm dificuldade? Eu estou vendo um detalhezinho aqui da nota anterior que eu acho que seria importante mencionar.
antes de passarmos à próxima pergunta, que a atmosfera da igreja é fria demais. O calor de seu primeiro amor está congelado e, a menos que o batismo do Espírito Santo os renove, Deus removerá o castiçal deles do lugar, a não ser que se arrependam e voltem a praticar as primeiras obras. Então, vai colaborar bastante na próxima pergunta. Na próxima pergunta também, né? Eu acho que vamos segurar o comentário então para a próxima. Pode ser, né? Pode. Ok. Então, pergunta B desse tópico. Por que muitos cristãos têm dificuldade para cumprir os votos que fizeram na ocasião do batismo pela água? Então, eu achei essa questão assim bem complicada, não de entender, mas complicada assim de nos levar a uma reflexão. Porque será que eu posso ser batizado na água e não ser batizado pelo Espírito? Pode acontecer. Então, essa questão ela me preocupou muito, né? Porque esse ponto me preocupa muito e deve preocupar a todos nós, né? Porque pode acontecer isso, né? Eu simplesmente eu fiz todo um processo para passar pelas águas, mas eu não estava assim com o coração verdadeiramente convertido. E depois que passei pelas águas, o resultado foi inevitável, houve um esfriamento, né? Então aí que eu acho que é interessante nós usarmos a nota da pergunta anterior, né? Que acaba vendo aquela frieza, desapareceu aquele amor, todo aquele... Ou muitas vezes também a pessoa se preparou mesmo, né? Ela estava animada, batizou no começo ali, os primeiros meses ou primeiros anos. Aquele primeiro amor? O primeiro amor, né? Depois de batizado. Mas aí com o passar do tempo começa a cair assim numa frieza, numa formalidade. E aí muitos acabam abandonando, né? Então faltou o que aí? O que falta nesse caso? Então falta o Espírito Santo. Então falta o batismo do Espírito Santo na vida dessas pessoas, para que a vida não passe assim, a vida de membro não passe, como diz aqui, por uma mera formalidade, ou por outras coisas que motivaram ele tornar-se membro. É interessante nós acrescentarmos ainda nesse ponto o aspecto de que não é porque também recebeu o batismo do Espírito Santo uma vez que está resolvido a situação para sempre, né? Porque o ciclo da vida, nós vimos em outras lições, ou veremos ainda em outras lições, falando sobre esse processo de uma reconversão. Inclusive o apóstolo Pedro passou por isso. Nós vamos ver numa lição, na lição de número 12, vai falar sobre essa questão. Pedro, ele havia se convertido quando teve o primeiro encontro com Jesus. Jesus o convidou para ser um de seus discípulos. Pedro era convertido, aceitou Jesus e tal, mas depois negou Jesus. Daí a inspiração menciona que ele passou por um processo de reconversão. Mas mesmo o fato dele ter se reconvertido não significa que a vida dele foi plenamente 100% daí por diante. Nós entendemos que ele foi batizado pelo Espírito Santo, Atos 2 e ali os capítulos seguintes ainda fazem menção disso, de coisas maravilhosas que Deus fez através de Pedro, cheio do Espírito Santo. Mas nós vamos estudando a vida de Pedro, nós vamos ver que lá na frente ele dá umas fracassadas dá uma fracassada por conta de alguns detalhes de preconceitos, etc. Demonstrando que a nossa vida não é porque nós aceitamos, entregamos nossa vida a Cristo aqui, fomos batizados aqui, recebemos o Espírito Santo aqui, que nada de errado mais vai acontecer. Nossa vida precisa ser fortalecida diariamente, constantemente. Num momento de fraqueza, no momento em que nos afastamos ou desviamos os nossos olhos de Cristo, seja batizado com o Espírito Santo, seja o que for, corremos o risco de cair. Como aconteceu na vida de Pedro, em algumas situações, como é evidenciado em lições posteriores, ainda que estaremos considerando. Portanto,
é algo que depende de ser reafirmado, confirmado e tudo mais todos os dias. Certo? Certo. Mais algo a acrescentar ainda nessa pergunta, irmão André? Não. Inclusive, eu gostaria de fechar então com a última frase da nota que diz assim: hoje é nossa obra entregar a alma a Cristo visando estarmos prontos para o tempo do refrigério. E aqui fazendo menção agora do batismo em grande medida, né? Não daquilo que nós precisamos para o dia a dia, mas em grande medida. Precisamos hoje entregar nossa alma a Cristo visando estarmos prontos para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, prontos para o batismo do Espírito Santo. E aqui esse batismo em grande medida. Mas hoje nós já precisamos estar recebendo o Espírito Santo em nosso coração. Pergunta C. Apenas quem pode purificar nossa consciência para fazer dos nossos votos batismais uma verdadeira indagação de uma boa consciência para com Deus? Então, para essa questão aqui, eu quero usar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é uma pergunta. Está escrito assim: quem senão o Espírito Santo apresenta à mente o padrão moral da justiça e convence do pecado, produz a santa tristeza que opera o arrependimento, que não traz pesar, inspira o exercício da fé naquele que é o único que pode salvar de todo o pecado? Então, quem senão o Espírito Santo faz todo esse trabalho? Então, apenas quem pode purificar a nossa consciência para que nós tenhamos assim uma boa consciência para com Deus, uma mente limpa, uma consciência tranquila para com Deus? Somente uma atuação do Espírito Santo na nossa vida. Exatamente. Nós percebemos nessas palavras, ou nisso que estudamos nesse tópico, o quão essencial é o Espírito Santo nesse processo. O tópico não abordou o todo, né? A lição vem trazendo algumas partes, mas ao longo das lições que nós estudamos e ao considerar a palavra de Deus, nós percebemos que o quão importante e essencial é o Espírito Santo em todo o processo que envolve a nossa salvação. Desde o momento em que estamos lá no mundo, onde nós somos atraídos a Cristo, ao Espírito Santo que já atua aí. Estando diante da cruz de Cristo, nós nos comovemos pelo seu sacrifício e temos o entendimento acerca do pecado, acerca da necessidade deste pecado ser removido de nossos corações. O Espírito Santo vai produzindo tudo isso em nós, nos convence do pecado. O Espírito Santo produz em nós o arrependimento. O Espírito Santo promove em nossos lábios as palavras de pedido de perdão para com Deus. O Espírito Santo faz essa obra de purificação do nosso ser. O Espírito Santo é alguém essencial para nos conduzir ao céu. Portanto, queridos irmãos, o que nós já mencionamos em tópicos anteriores, precisamos orar ardentemente para que o Espírito Santo faça parte da nossa vida. Pois sem ele, não enxergaremos a estrada, tampouco alcançaremos o destino. Então esse é o batismo que todos nós precisamos. Precisamos do batismo do Espírito Santo.